Agora eu converso ao vivo com o analista de café, Guilherme Moria, que traz os dados atualizados sobre as exportações brasileiras de café. Está aqui no telão. Bom dia, Guilherme. Obrigada pela entrevista, pela participação. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Guilherme, como é que foram as exportações no mês de março? Bom, Renata, a gente pode observar que as exportações no mês de março, embora tenham recuado um pouco em relação ao mês de fevereiro, quando a gente analisa o trimestre, a gente pode observar que foi 10% maior em relação ao primeiro trimestre de 2020. Ou seja, lembrando que em 2020 a gente exportou uma safra recorde, né? Nunca se exportou tanto café como em 2020. E hoje, em 2021, a gente apresenta um número aí um pouco mais de 10% superior em relação ao ano passado, né? Então é algo muito favorável e que reflete também a grande safra que a gente colheu no ano passado. Você acha que agora, no mês de abril, a gente vai bater esse recorde? A Secex divulgou alguns números que a gente tem aqui, que foram 20 dias, né, de abril do Brasil, chegaram a mais de 207 toneladas, acho que é isso. E os dados que eu tenho aqui, os dados mostram um aumento de 25,49% em relação ao mesmo período do ano passado. Só não ficou clara aqui a tonelada que eu tenho no papel. Acho que é 20.700... 207 mil, né? Se eu não me engano. Isso, deve ser. Mas então, abril também deve ser tão bom quanto março foi? De 25,5%, né? Em relação ao mesmo período do ano passado. Na verdade, Renata, isso favorece bem a atual situação da safra brasileira, né? Na verdade, a gente tem uma ampla oferta ainda para disponibilizar para o mercado, e realmente reflete também a grande quantidade que a gente produziu ano passado, não só em termos de exportação, mas também a quantidade de café que a gente vem colocando nos estoques certificados de Nova York, né? Que hoje está beirando a 1 milhão de sacas. Lembrando que ano passado a gente tinha pouco mais de 1.000 sacas, né? Se for considerar o mesmo período do ano passado. Então, o Brasil realmente com uma possibilidade bem alta aí de continuar fornecendo café, pelo menos ao longo desse primeiro semestre do ano. Agora, a gente teve um tempo seco, algumas culturas foram prejudicadas pela estiagem. O café não foi atingido? A cultura do café não foi atingida? Exatamente, Renata. Esse é um fato que a gente vem acompanhando e monitorando desde setembro, né, período da florada do café, e agora em maio, na época da colheita do café arábica, né, o café conilon já começou, a gente continua monitorando esse fator, porque realmente quando a gente analisa os volumes de chuva, janeiro foi muito ruim, março também foi ruim de chuva, e agora abril também a gente pode ver que também foi um mês bem negativo para as chuvas, né? Então tudo isso acaba afetando o enchimento de grão e, consequentemente, a produtividade. Então, hoje, a gente tem um valor de safra para o café arábica em torno de 36 milhões de sacas, uma queda aí de quase 27% em relação ao último ciclo, onde a gente produziu muito, a nossa safra recorde para a arábica e no total também. Então, agora a gente tem que continuar monitorando e observando como que vai ser o rendimento do café, né? Ou seja, a produtividade, porque é passível aí de novas reduções, inclusive. O fato da gente ter café, você disse que o Brasil ainda tem café para o exterior. Isso facilita no preço ou não? A gente viu aqui, a gente deu a cotação agora há pouco, em que o café apresentou estabilidade no preço, apesar de estar um valor alto, mas com estabilidade em relação aos outros dias. Esse estoque, o que ele faz no mercado? O que ele movimenta? Bom, Renata, hoje os preços eles estão numa espécie de volatilidade, porque, ao certo, a gente tem fundamentos tanto para o preço subir, mas essa ampla oferta brasileira e as incertezas da demanda acabam limitando um pouco essas altas, né? Porque, como a gente sabe que no futuro, lá na frente, né, por conta dessa quebra na safra brasileira, a gente pode ter um problema na oferta. Por outro lado, agora, no presente momento, além de uma demanda um pouco mais incerta, a gente também tem essa questão da ampla oferta de café do Brasil, né? Então, de certa maneira, esse estoque maior acaba jogando contra possivelmente aí um aumento maior nos preços de café. E também tem a questão de não dá para saber, futurologia, de como vai ser a exportação agora no restante de 2021, já que a gente teve uma quebra na safra esse ano, né? Exatamente quando a gente comenta que até o primeiro semestre a gente tem estoques relativamente bons para continuar exportando,
porém, a partir do segundo semestre, a gente começa a depender um pouco mais do café produzido nesse ano safra, que a gente sabe que vai ser uma quebra bem significativa. Então, acaba que nesse primeiro semestre a gente tende a ter boas exportações, porém no segundo semestre ainda gera um pouco de incerteza, né? O quanto que a gente ainda vai ter, considerando essa produção desse ano. E quando a gente fala café, a gente está falando do café arábica, né, nesse aumento das exportações. Não, se a gente for analisar, né, os últimos anos, a gente sempre teve uma ampla oferta de café arábica, né, o Brasil um forte exportador de café arábica, porém no ano passado a gente aumentou também a nossa exportação de café conilon, lógico, muito pouco comparado com a arábica, mas nos últimos 3 anos a gente teve uma boa produção de café conilon e a gente acabou aumentando as nossas exportações também, né, Renata? Então, lógico que a gente, quando fala de exportação brasileira, a gente foca um pouco mais na arábica, mas a gente não pode esquecer que o mercado de conilon ele vem crescendo, né? A exportação de conilon vem crescendo e no atual momento, aonde a gente vê os custos de frete, né, da Ásia para a Europa encarecendo bastante, acaba favorecendo, né, o Brasil e Uganda, que é outro produtor importante de café conilon. Então, essa subida dos fretes marítimos, né, containerizados da Ásia para a Europa, e a gente não pode esquecer que a Ásia, a gente fala sempre de Vietnã, que é o maior produtor de café conilon do mundo, seguido da Indonésia também, que é outro importante produtor de conilon. Então, esse encarecimento dos fretes, né, marítimos da Ásia para a Europa acaba favorecendo um pouco, sim, as nossas exportações aqui do Brasil para lá. E tem uma outra questão, você falou da mudança de comportamento. O Brasil, pelo menos aqui no Brasil, a gente sentiu isso por causa da pandemia. As pessoas passaram a comprar mais café gourmet para levar para dentro de casa com o fechamento do comércio das cafeterias, né? Você acha que isso influencia também na exportação? Lá fora também isso está acontecendo, na Europa? O europeu sempre gostou muito, né, dessa coisa da questão do café na rua, né? Sem dúvida, Renata. E a gente entra um pouquinho na questão da demanda, que realmente quando a gente olha a demanda, existem regiões performando melhor, né? Então, você pode ver que a ampliação da vacinação nos Estados Unidos, ela acaba favorecendo sim a demanda, inclusive os resultados divulgados aí pela Nestlé até Starbucks nas últimas semanas, né, Starbucks na semana passada, indicam sim uma melhora da situação nos Estados Unidos, por exemplo, né, com relação ao consumo não só dentro do lar, que ele já vinha bem, mas também uma melhora significativa fora do lar. No entanto, na Europa, a gente pode ver que a situação é um pouco mais ramificada, né? Você tem o Reino Unido, sim, evoluindo bem nessas questões aí de vacinação, liberação do comércio. Por outro lado, você vê França, Alemanha, a própria Itália ainda engatinhando bastante, né? Então, realmente, o consumo dentro do lar, ele evoluiu bastante, melhorou muito, né? E o europeu, como você mesmo falou, é exigente, então acabou trazendo essa experiência do fora do lar para dentro do lar, mas ainda com muitas incertezas com relação ao consumo total, né, Renata? Mercado que depende de várias variantes, né? Do clima, da exportação, da pandemia, dessa questão também do consumo. Guilherme, ótima análise sua. Muito obrigada pela participação, pela entrevista. Obrigado, Renata. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Bom dia e até a próxima.